Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Leiamos Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, especificamente o 5º livro do Novo Testamento, aonde temos a história do início da igreja e as ações, os atos dos nossos amados apóstolos que nos deixaram o legado de Jesus vivo e que se estende até os dias atuais. Atos dos Apóstolos 17:16 diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos dos Apóstolos 17:16. Versículo também de número 33, vamos dar um salto para frente. O versículo 33 diz: assim Paulo retirou-se do meio deles. Chegando, porém, alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Amém? Glória a Deus. A escritura que nos é premiada, que é a palavra de Deus, o pensamento divino que nos é acessível, porque ele transformou o pensamento do céu no pensamento humano, ou seja, a nossa linguagem. Inicialmente nós sabemos que os escritos sagrados são feitos em hebraico, são feitos em aramaico, foram escritos também na língua grega, mas aprove o Senhor, com a sua misericórdia, trazer para a nossa língua materna, o nosso vernáculo, o nosso português, a tradução dos escritos. E isso é importante para nós porque as escrituras na nossa língua nos dão a capacidade de entender aquilo que Deus tem para nós, os seus ensinamentos. Aquilo que Deus escreveu traz para nós conhecimento da sua verdade. Nos traz a possibilidade de aprender com os nossos irmãos na fé que viveram anteriormente a nós. E esses irmãos, eles tiveram erros e acertos. Então, com os erros, nós aprendemos que nós temos condições de não errar como eles erraram. E dentro dos seus acertos, nós podemos, diante da nossa realidade, buscar em Deus as condições de também acertar como eles acertaram. E quando a gente pensa em erros, nós vemos pessoas que foram chamadas por Deus, porque a gente tem de entender chamado do Senhor. Deus tem chamado muitas pessoas para o servir. E essas pessoas têm errado, mas elas têm aprendido com Deus e têm melhorado. E eu estou falando da história bíblica. Porque a história, dentro das Escrituras Sagradas, que Deus nos ajudou e nos deu de presente, nos mostra pessoas como eu e vocês, de carne e osso. Pessoas que erravam, mas queriam aprender com Deus. Embora Deus jamais concorde com o erro, Ele ensina essas pessoas que querem e têm desejo de caminhar com Deus e querem aprender e melhorar. Em matéria de pessoas que erram, esses dias eu estava pensando, veja só, na família de Jacó, Israel, aquele que foi chamado de príncipe, aquele que luta com Deus. Eu fiquei pensando, imagine a família de Jacó. A família de Jacó, irmãos, era uma família problemática. Ainda que nós gostemos dos personagens bíblicos, e é bom nós gostarmos deles, quando nós analisamos a vida deles, nós vemos o quanto essas pessoas, irmãos, andavam erradas diante de Deus. O bom de analisarmos a história é que a gente percebe que eles andavam errado, mas não permaneceram errados até o final das suas vidas. Eles foram moldados por Deus e se tornaram pessoas melhores na fé e são exemplos para nós. Entretanto, tem pessoas que, de certa forma, olham para os personagens bíblicos e eles querem deidificá-los, ou seja, torná-los pessoas acima daquilo que eles eram. Mas, irmãos, elas olham também somente alguns pontos e momentos da sua vida que foram o momento do seu ápice da fé, ou seja, o momento que eles eram pessoas mais próximas de Deus, e às vezes se esquecem da caminhada deles. Jacó, quando nós analisamos a história dele, ele foi um homem, irmãos, difícil inicialmente na sua vida. Parece que eu estou fugindo do assunto de Atos, mas não estou. A gente vai voltar para Atos e vamos
caminhar dentro dessa história de Paulo. Mas eu quero falar sobre Jacó, no sentido que Jacó, ele enganou o seu irmão, ele mentiu na sua época, ele saiu da sua casa fugido, porque o seu irmão, no conflito que ele teve com ele, o irmão dele pensava em assassiná-lo, porque na visão do irmão ele havia roubado a bênção que lhe pertencia. Embora tanto Jacó como Esaú, eles tinham um grande problema de caráter. Mas, irmãos, Jacó, ele foi para Padã-Arã, chegou na casa da sua parentela, do seu tio Labão, e ele, irmãos, saindo do exemplo do pai, ele, infelizmente, embora a gente possa pensar ele foi enganado, mas a Bíblia diz que se você planta vento, você pode colher, e você colherá tempestades, né? Semearam ventos e colheram tempestades. Deus repreendendo Israel algumas vezes, a sua nação, por causa daquilo que eles tinham feito. Deus fala que as atitudes da pessoa vão produzir frutos futuros. E ele foi enganado e ele se tornou não um homem apenas, irmãos, de uma mulher só, como o seu pai Isaac, que era um exemplo nisso, mas ele se tornou um polígamo. Ele não teve apenas uma mulher, ele teve 4 mulheres. Os seus filhos eram totalmente problemáticos. Tinham, irmãos, um histórico de vida extremamente difícil. A gente vai analisar desde de José, que é para nós um herói, que era uma pessoa que gostava de entregar os seus irmãos, porque queria ver o seu pai brigando com eles. Nós vemos a história de Judá. Judá, irmãos, ele se prostituiu. Ele foi buscar uma prostituta para ter relações com ela, e se relacionou com quem? Com a nora, irmãos. Lógico, seu filho havia morrido, mas se relacionou com a sua nora, num tipo de relacionamento de prostituição. Ele pagou para ter sexo. E a gente vai olhando essas pessoas bíblicas, e a gente vai pensando, quem eram eles? Enquanto eles estavam distante de Deus, eles eram pessoas totalmente problemáticas. Mas ao passar do tempo, que eles vão evoluindo na sua caminhada, vão pedindo perdão, vão renunciando aos seus erros, nós vemos a transformação. Jacó, ele teve o nome mudado para Israel, porque o seu nome falava de uma identidade caída, e Deus havia dado para ele uma identidade de quê, irmão? De filho restaurado. Por isso é mudado de Jacó para Israel. Quando nós vemos Judá, irmãos, ele se torna um homem tão próximo de Deus, que ele, irmãos, no momento da revelação de José como governador, e eles não sabem que José é governador, e há no meio deles a história, há o acontecimento que Benjamim vai ficar como escravo lá em Israel, no Egito, perdão. Judá, ele se move e diz, eu quero ser escravo no lugar do meu irmão. De tão mudado que aquele homem estava. E quando nós vemos, irmãos, quando o final da história ali do livro de Gênesis, fazendo referência aos filhos de Jacó, a Bíblia diz, os servos do Deus Altíssimo, aqueles que eram moldados por Deus, mudados por Deus, aqueles que se tornaram os patriarcas da nação de Israel, os homens de Deus. Mas a gente entende eles homens de Deus quando, irmãos? No momento em que eles permitem Deus os moldar e trazê-los para próximo dele, e fazer com que eles se tornem pessoas diferenciadas, que rejeitem e deixem o pecado de lado e se tornem pessoas que vão dar exemplo. Jacó, o enganador, depois de Israel, não era mais enganador, tanto é que Deus muda a vida dele, que ele se reconcilia com seu irmão, e agora ele mostra o Deus verdadeiro. Quando a gente pensa na terra do Egito, a gente vê o povo na escravidão, só que a escravidão não era somente o povo do Egito chegando e comandando a vida deles e ordenando eles fazerem tijolos para fazer construções e batendo neles. Irmãos, o povo de Israel, quando ele estava no Egito, eles, além de escravos físicos, eles eram escravos espirituais, porque a Bíblia diz, o Senhor repreendendo eles, eu vos aguentei 40 anos no deserto, a adoração que vocês faziam a Reumã, lá, a deusa lá no deserto, os deuses também do Egito, Deus repreendia porque eles eram também idólatras no Egito, embora eles tivessem recebido um legado dos seus antepassados, de Abraão, Isaac e Jacó. Eles no Egito, a maioria, uma grande parte deles eram idólatras, eles precisaram ser descontaminados da idolatria, tiveram de aprender e crescer. Aqueles que não
quiseram crescer morreram no deserto. E aqueles que se permitiram moldar entraram na terra prometida. E a gente tem de ter isso na nossa visão. Deus quer restaurar pessoas. Deus quer mudar pessoas. Deus quer fazer com que elas tenham um entendimento diferente do seu início de encontro com Deus. Porque Israel foi chamado para servir a Deus. Israel foi chamado para caminhar com Deus. Eles eram um povo escolhido, chamado desde Abraão, Isaac e Jacó, mas eles precisaram ser moldados para se tornar o povo que Deus queria que eles fossem, através sim da sua palavra, mas através de uma atitude de encontrar-se com Deus e fazer a sua vontade. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a vida de vocês. Deus, Ele quer que eu entenda que Ele tem um chamado na minha vida. E a Escritura, ela vem para quê? Para me ensinar a acertar com aqueles que acertaram. E dentro dos erros que as pessoas tiveram, eles aprenderem a não errar como essas pessoas erraram. Porque se nós errarmos como eles erraram, nós provavelmente sofreremos o que aqueles que erraram sofreram. Alguns erraram de tal forma que não puderam ser restaurados. O caso dos filhos de Jacó é um caso excepcional e maravilhoso. Apesar de começarem muito deles no erro, eles foram, irmão, se achegando a Deus até o momento deles estarem plenamente restaurados e serem uma bênção, herdarem a salvação, estarem ao lado do Senhor na eternidade. Mas alguns outros, irmão, que é o caso da descendência, aonde nós lemos as histórias em Êxodo, em Números, irmãos, em Deuteronômio, aonde fala os erros do povo de Israel, muitos caíram no deserto. O escritor de aos Hebreus falou claramente, quando ouvires a voz do Espírito Santo, e a Nara citou isso, ele fala assim: não endureçais o vosso coração, como aqueles que morreram no deserto. E isso, irmãos, é extremamente importante. Ao ouvir a voz do Senhor, não devemos endurecer o nosso coração para que a gente não morra como aqueles que morreram no deserto. Ou seja, em outras palavras, não erre como eles erraram, porque se você errar como eles erraram, você vai morrer no deserto. E se você olha as Escrituras e vê as pessoas que acertaram, você vai fazer o que, irmão? Acertar como eles acertaram e receber o pagamento de vitória, a graça de virtude da parte de Deus de ser recompensado com aquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. E nessa manhã, lendo a Escritura Sagrada, a história do nosso amado e querido apóstolo Paulo, nós sabemos que inicialmente Paulo, religioso, foi um homem que era contrário à ministração do Evangelho. A Bíblia mostra Paulo como um perseguidor da igreja. Ele mesmo fala: eu nem mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas eu sou o que sou. E a graça de Deus operou na minha vida de tal maneira que hoje eu ministro o Evangelho para muito mais pessoas do que eu já persegui. Eu tenho levado a palavra de Deus para muito mais pessoas. Veja só, nós vemos um homem que no período da sua história era alguém contra o Evangelho. E um homem que foi transformado de tal maneira que veio ser um instrumento do Evangelho. E o que isso tem a ver comigo, com vocês? Tudo, porque um momento das nossas vidas, nós também fomos, de certa forma, perseguidores do Evangelho. Uns em proporções maiores e outros menores, mas todos nós temos na nossa vida um viés daqueles que perseguiam o Evangelho. Ou quem não estava em Cristo nunca zombou dos crentes. Eu, quando não era crente, de vez em quando, eu zombava dos crentes também. Dava risadinha, falava coisas, poderia oprimir crentes, falando coisas para denegrir a imagem dos cristãos, ou mesmo zombar dele. Quantas pessoas não zombaram da palavra de Deus antes de serem crentes? Mas Deus foi lá e chamou. E foi o meu caso. Deus foi lá e me chamou como chamou cada um de vocês. E aí, desde a chamada de Deus, Deus está nos moldando, está fazendo com que nós possamos acertar. Por isso que Deus nos encaminhou para o Evangelho. Deus nos colocou na igreja de Cristo, tem preparado pessoas para nos abençoar, para nos ensinar a liderança. No caso, o Senhor me colocou na vida de vocês para poder ser um instrutor, para poder ser o pastor, o guia das vossas vidas, para que vocês possam também aprender, como eu estou aprendendo, porque todos nós estamos aprendendo em Cristo. A única diferença é que eu sou o irmão mais velho, sou aquele que Deus chamou primeiramente, um pouco antes que vocês, e deu uma capacitação para
poder ser um guia de rebanho. E Paulo também foi chamado dessa forma, e Deus foi trabalhando na vida dele, entregou para ele um apostolado, mostrou para ele que ele deveria agora ir atrás de pessoas, que ele deveria se mover em prol do evangelho. Um evangelho que ele perseguia, agora é o evangelho que ele amava e estaria compartilhando com as pessoas. Foi quando, irmão, ao passar de alguns anos, no capítulo 13 de Atos, a Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito Santo, após um período de oração e jejum, sabe o que o Espírito Santo faz? Após um período de oração e jejum, ele fala: eu quero separar a Paulo e a Barnabé para uma obra. Que tipo de obra? Uma obra de salvação, uma obra de cura, uma obra de transformação, uma obra de mudança, uma obra, irmão, que veio trazer o que? Vida com abundância. Paulo, irmãos, após o capítulo 13, ele foi chamado para ser uma pessoa especial, para atuar na obra do Senhor. Ou seja, primeiro o evangelho o impactou, ele se converteu, deixou a sua vida. Qual vida? De perseguidor da igreja, deixou os seus pecados de outrora, a religiosidade que ele tinha, e passou a estar na presença de Deus. Mudança de vida. E aí, a partir dessa mudança, ele foi o que, irmão? Começou a ser treinado. O Senhor começou a trazer palavra para o coração dele. Ele começou a caminhar com os cristãos daquela época. Barnabé foi um instrutor maravilhoso na vida de Paulo. Ananias orou para a cura dele, e Barnabé orou e pregou e ensinou Paulo e caminhou com Paulo, e Paulo foi crescendo, irmão. Ele já tinha um conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, mas sobre o novo evangelho, sobre a graça de Cristo, ele passou a aprender após esse período. E aí a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi crescendo, 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 ao ponto de que, irmãos, de se voltar para Deus. E aí, irmãos, o capítulo de número 17, versículo de número 16, diz que ele, movido pelo Espírito Santo, Paulo, movido pelo Espírito Santo, sabe o que acontece com Paulo? Ele vai até a cidade de Atenas. Atenas é uma cidade grega. E o que os gregos têm? Os gregos eram idólatras. Eles tinham um panteão de deuses que eles acreditavam. Eles estavam totalmente alheios às promessas de Deus. Os atenienses, irmãos, eram pessoas idólatras, primeiro ponto. Distantes do Senhor, não conheciam nada. E o apóstolo Paulo era um homem chamado, para quê, irmãos? Para levar o evangelho para os não-judeus. E a Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito Santo começou a levar Paulo para vários lugares. Preste atenção nisso. O Espírito Santo, ele leva homens e mulheres aonde ele quer salvar pessoas. Coloque algo no seu coração. O Espírito Santo, ele quer te levar a lugares que ele quer salvar vidas. Ele quer se mover em você, levando você para lugares aonde ele quer salvar vidas. E a Bíblia diz que Paulo foi movido pelo Espírito e direcionado a Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele começa a analisar a cidade. E a cidade é uma cidade que tem muitos altares. Os altares, irmãos, estão em toda a parte de Atenas. E há deuses diversos. E ele começa a se comover. A palavra comoção, ela está intimamente ligada com compaixão, com manifestação de amor, desejo de haver uma mudança em uma situação. E qual a situação que ele está desejando que haja uma mudança? Da idolatria das pessoas. Porque a idolatria afasta a pessoa de Deus. Idolatria basicamente é a adoração a um ídolo, ou então, irmãos, a adoração a um falso Deus. Ou seja, é fazer com que Deus não seja glorificado como Deus é verdadeiramente. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 22:15, que aqueles que ficarão de fora são feiticeiros, pessoas que se prostituem, pessoas que amam e cometem a mentira por palavras e ações, e também são idólatras. Um idólatra não herdará o reino dos céus. O idólatra não
poderá entrar na cidade santa. O idólatra não tem comunhão com o Senhor. O idólatra é o que, irmão? Uma pessoa que, infelizmente, os demônios dominam a sua vida. E Paulo, sabendo disso, ele está em Atenas, observando a idolatria, sabendo que aquelas pessoas não herdarão o reino do céu se permanecerem na idolatria, ele começa a se comover. E geralmente um crente que se comove, irmãos, ele caminha pela intercessão. Ele começa a pedir para Deus, para que haja uma mudança. E começa, irmãos, a entrar em ligação com Deus. E dentro dessa ligação, o Senhor irá direcionar esse crente a fazer aquilo que Deus quer para a vida dele. Veja só, Deus, ele desperta o coração para a pessoa ir ao local onde Deus quer enviar esse crente. Chegando lá, ele move esse crente a entender a realidade espiritual das pessoas daquele local, move o coração dele a interceder e a orar por aquelas pessoas e também ter ação. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele é levado a amar aquelas pessoas e querer que elas deixem de ser idólatras. Ele intercede por elas, porque, irmãos, o crente não se move fora da oração. Embora aqui não está escrito com essas palavras, Paulo começou a orar para poder pregar para ele. Nós entendemos que Paulo se movia naquilo que a igreja se move. E a igreja se move em oração. A igreja se move em jejum. A igreja se move nas armas que Deus deu dado para ela, que é, irmãos, o poder da palavra. E dentro das armas que Deus tem dado também ali, de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que é para nós buscarmos o poder de Deus, e aí vem o capacete da salvação, vem o escudo da fé, a espada da palavra, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com o evangelho. Ali é específico, orando em todo o tempo, clamando, buscando o Senhor. Você se move nesse mundo espiritual, para quê, irmão? Para você alcançar pessoas. E a Bíblia Sagrada nos vai trazendo, depois dos versículos posteriores, que Paulo, ele começa a ministrar de tal forma, na sinagoga dos judeus. Depois ele vai para o Areópago, o lugar onde eles estão lá, sempre discutindo coisas, e ele começa a falar sobre Cristo para as pessoas. Paulo muda todas as pessoas de Atenas? Não, mas Paulo vai de encontro a pessoas que vão dar ouvido à palavra do Senhor. Nós vivemos num tempo em que o diabo tem querido nos calar, dizendo que se nós falarmos, as pessoas não darão crédito, mas é mentira dele. Por que é mentira dele? A Bíblia nunca nos disse que nós vamos converter todas as pessoas, embora em 1 Timóteo capítulo 2, 4, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens e todas as mulheres se salvem. É o desejo de Deus, mas Deus deu o livre-arbítrio. Todos se salvarão. A Bíblia diz, muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. É uma verdade que nem todos se salvarão, mas eu e vocês, nós não sabemos quem serão salvos. E não saber quem será salvo, para nós também é uma bênção, porque senão nós seríamos Deus, e nós não podemos saber todas as coisas. Mas o Senhor quer que nós ministremos, e é o que acontece no final, para que nós lemos o versículo 33 e 34, que diz que após Paulo ministrar a palavra do Senhor, o que acontece em Atenas? Dionísio, Damares e outros creem. E crer aqui significa, houve conversão de pessoas. Pessoas deixaram de ser idólatras por causa de um sentimento que veio do céu morar no coração do apóstolo Paulo, que é o amor pelas almas, a comoção pelas almas. O apóstolo Paulo é para nós um líder que nos inspira. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós sermos como ele foi. Porque desde o início eu estou falando, a Bíblia traz exemplos de pessoas que quando acertaram, nós podemos olhar para elas e nós podemos acertar como elas acertaram. E hoje, nessa manhã, eu quero dizer que Paulo é um exemplo de um líder que acertou em algo que nós podemos acertar também. E o que é acertar como Paulo acertou? É olhar para as pessoas e não sermos apáticos, mas temos empatia, nos colocar no lugar das pessoas. Paulo olhou para os idólatras e ele pensou, se eu estivesse como eles, eu iria para o lugar que eles vão, e esse lugar não é um lugar bom. Mateus 25, 41,
o inferno é preparado para o diabo e seus anjos, não para nós, seres humanos. Aleluia. Então eu olho para as pessoas e penso comigo, eu quero vê-las salvas, eu quero vê-las no céu, é ter empatia, não sermos apáticos. Os dias atuais são descritos na Bíblia, no sermão profético. O amor de muitos irá esfriar. Muitas pessoas olham os perdidos e não entendem que eles estão perdidos. São pessoas até mesmo próximas, amigos, familiares, olham para eles e não veem que eles estão indo para o inferno. Não derramam uma lágrima. Isso é muito perigoso. Os dias atuais são difíceis. Pessoas choram porque veem filmes. Pessoas choram porque veem situações de dificuldade das pessoas e se identificam apenas com as coisas da terra. Mas nós, que somos cristãos, devemos nos identificar com as coisas do céu. Precisamos ter um sentimento que não brota de nós mesmos, mas que vem também do céu, que é o pensamento que vem da parte de Deus, o sentimento que vem da parte de Cristo. Eu gosto muito de relembrar João 13:34, quando Jesus ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus ele é específico, Jesus é maravilhoso, ele dá um mandamento, e o mandamento, irmãos, é algo que é para ser obedecido, não contestado, vamos falar assim. Jesus não falou, se você quiser você tem que amar. Jesus falou, eu te dou um novo mandamento, eu estabeleci um novo mandamento. Irmão, no Novo Testamento, esse é um novo mandamento que todo cristão deveria seguir. Eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Só que Jesus ele é tão bom que ele te dá um mandamento, mas ele não fala assim, você vai se virar sozinho e você vai tentar fazer tudo sozinho. Não, irmão, nós estamos ligados a ele, ele é a videira, né? João capítulo 15, aí tem primeiro 2, é o 2, 3, o 4, o 5, está por ali, ele fala assim, ó, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ele falou, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, aleluia. Aquele que está ligado em mim, dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, estando ligados nele, nós recebemos a capacidade de amar. A gente ama como ele ama. De nós mesmos, não. Ele nos deu a capacidade de amar. E dando-nos a capacidade de amar, nós temos condições de fazer coisas como o apóstolo Paulo fez. Porque não adianta olhar para Atos e olhar, nós não atingiremos o que Paulo atingiu, porque nós não somos ninguém. Espera aí, gente. Nós somos feitos do mesmo material que Paulo. Pó, cinza, barro. E nós também temos o mesmo fôlego de vida que ele teve, o fôlego que veio da parte de Deus. E a gente pode fazer aquilo que ele fez também, aleluia, que é amar pessoas, que é se comover com situações, que é poder se mover no mundo físico, mas através da bênção espiritual, para trazer uma transformação para aqueles que estão perdidos. Foi assim Paulo se moveu para que atenienses se convertessem a Cristo, deixassem de ser idólatras e pudessem ser pessoas salvas. E ele conquistou, arrebatou almas das mãos de Satanás, porque Deus entregou para ele chaves. Hoje a nossa querida diaconisa Lia, na ministração da oferta, estava falando de chuva e chaves, e dentro das chaves, gente, é Deus que dá chaves para que salvação de almas aconteçam, para que portas sejam abertas. Apocalipse 3:7, aleluia. Jesus, ele fala que ele é, irmãos, ele tem as chaves de Davi. Ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. Jesus recebeu essa chave e ele dá essa chave para os seus filhos, para que sejam abertas portas. E essa manhã o Senhor está falando de portas de salvação. O Senhor está falando de bênção sobrenatural. Ontem nós estávamos num café maravilhoso de pastores e houve uma palavra profética falando sobre um tempo, o cheiro das águas ali descrito
Na ministração de Jó, quando ele estava falando que Jó fala sobre a árvore cortada 2 vezes, tem jeito para ela, porque do cheiro das águas, não é nem com a descida das águas, só o cheiro das águas, ela se renovará, ela novamente brotará. Só que aí o pastor, nosso amado pastor Abílio, estava ministrando, e ele estava falando sobre, irmão, um tempo, ele estava vendo a chegada de chuva, para poder regar um deserto, uma transformação numa situação. Eu sei que muitas pessoas receberam uma bênção sobrenatural, mas em matéria de chuva, diaconisa Elia, eu senti que aquela palavra vinha para a nossa vida, e a pastora Neide também sentiu a mesma coisa. Chuvas que venham regando, trazendo bênçãos sobrenaturais de transformação. E hoje, ali lendo a palavra e falando também sobre a chuva, e depois sobre chave, que uma coisa casa com outra, chuva e chave, que são bênçãos sobrenaturais, eu tenho nítido que o Senhor, Ele tem trazido uma bênção sobrenatural sobre a nossa vida, e o ministério fé especificamente, porque essa palavra que Deus vem nos trazer de encontro essa manhã, é uma palavra de transformação no mundo físico, que vem do mundo espiritual, com, irmão, a graça que desceu sobre a vida do apóstolo Paulo, o sentimento de comoção que foi colocado pelo Espírito na vida dele, que fez com que ele ministrasse a vida dos atenienses, que ele orasse pelos atenienses, para que ele pudesse ganhar a vida de Dionísio, de Damares e outros irmãos, e aquilo foi só o início da igreja lá em Atenas, porque muitas outras almas se converteram através de uma atitude de Paulo. Qual é a atitude, irmãos? De se mover sobre a vontade do Senhor.